Eu era muito ansiosa em uma época em que não se falava muito sobre ansiedade, né? E não entender a minha ansiedade, não entender o que estava acontecendo, me fez sofrer muito mais. Oi, meu nome é Júlia, esse é o podcast Por Onde Andam as Flores. E hoje a gente vai falar sobre ela, a mais odiada de todas, a ansiedade. Esse vai ser um episódio bem teórico e bem prático ao mesmo tempo. Eu acho que eu só fui entender verdadeiramente a minha ansiedade quando eu comecei a estudar psicologia. E olha que foi no finzinho da faculdade, né? Quando eu comecei a fazer estágio. E eu tô falando de entender a ansiedade porque eu sempre digo isso, né? Autoconhecimento liberta, mas se tratando de ansiedade, de emoções, isso é ainda mais fundamental, né? Porque quando a gente entende o que é a ansiedade, né? Como que a nossa ansiedade se manifesta, quais são os nossos gatilhos, as nossas evitações, como lidar com tudo isso. Nossa, gente, o mundo, ele se abre, né? De verdade. E, obviamente, esse é um processo longo, né? Mas eu acho que esse é meio que o meu objetivo com esse episódio, né? Quem sabe te dar aí algumas informações que vão te ajudar a conhecer melhor a sua ansiedade, né? E quem sabe fazer as pazes com ela. Então, começando do começo, né? A ansiedade nada mais é do que uma emoção, né? A gente sente raiva, tristeza, alegria, sei lá mais o que, e ansiedade. Todo mundo no mundo sente ansiedade, sem exceção, né? E talvez aí ao contrário, né, do que você imagina, não seria tão legal deixar de sentir ansiedade, tá? A ansiedade, gente, ela é muito útil, né? A ansiedade é o que me permite, por exemplo, estar gravando este podcast hoje, para que ele saia na sexta-feira, né? Porque eu sei que eu não vou ter tempo nos outros dias. É o que te permite, por exemplo, programar o seu estudo, né, para uma prova e não chegar no dia lá sem nem saber o que vai cair, tá? É a ansiedade, então, que permite que a gente faça esses planejamentos, né, que a gente se programe. E essa é uma habilidade, assim, maravilhosa, né, do ser humano. É uma das nossas principais funções executivas. E, de novo, tem muito a ver com a ansiedade, que antecipa os eventos e nos permite aí planejar para eles. Só que nós, seres humanos maravilhosos, temos um pequeno diferencial, né? A gente consegue imaginar, né? A nossa mente, ela não vê só os fatos atuais, né? Ela imagina, ela cria, e isso é maravilhoso, né? Mas também muito ruim, porque aí o que acontece, né? Muitas vezes a gente vai antecipar e sentir ansiedade diante de cenários que nem são reais, tá? Cenários que a gente está imaginando, mesmo sem qualquer evidência factual. E aí começa uma ansiedade excessiva, né? Que não consegue diferenciar entre o que realmente demanda ali um planejamento nosso, né? Em algo ali que está no nosso controle, e algo que é imaginado, né? E não controlável, tá? E eu tô fazendo um curso de ansiedade, né? Por isso que eu tô pensando muito sobre isso também. Mas em uma das aulas, a professora falou o seguinte: ela falou assim, ansiedade é como a percepção de um tigre no cômodo, quando na verdade só tem a foto de um tigre. E eu achei essa metáfora muito boa, porque é exatamente isso, né? Às vezes a gente reage a certos pensamentos como se eles já fossem reais, como se eles já representassem uma realidade. Tipo, a gente pensa que vai dar tudo errado e a gente reage a isso como se de fato já tivesse dado tudo errado, né? Isso fosse uma realidade e não só uma especulação da sua cabeça. E aí eu acho importante dizer que é normal que essa ansiedade excessiva aconteça em alguns momentos, né? Mas se ela começa, né, a se tornar muito intensa, muito frequente, trazer muito prejuízo, aí a gente já pode entrar num espectro de transtornos, né? Transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade social, transtorno do pânico, etc. E aí, né, obviamente, cabe buscar um tratamento.
Enfim, gente, eu me perdi um pouco na teoria, talvez, mas é que eu realmente amo falar sobre isso, tá? Sobre psicologia no geral, mas então, isso é ansiedade, tá? Tem o seu lado bom, o seu lado ruim, como quase tudo na vida, né? Só que geralmente a gente só vê o lado ruim, porque, de fato, né, gente, é muito desagradável se sentir ansioso dessa forma. A ansiedade, ela pode ser muito paralisante mesmo. Mas, aí que entra a pegadinha, né, e a parte difícil. A gente luta muito contra a nossa ansiedade. Então a gente pensa, eu só quero parar de sentir ansiedade. É muito ruim. Só que, gente, ansiedade é uma emoção, não tem como você não sentir. É impossível. Se você é um ser humano, eu sinto te dizer, mas você vai ficar ansioso em alguns momentos. E mesmo se você tiver um transtorno, você vai ter que aprender a tolerar a sua ansiedade. Eu vou dar um exemplo meu, só pra gente não, né, se perder tanto em teoria. Mas quando eu era mais nova, eu era muito ansiosa. Assim, eu ainda sou, né? Mas na minha adolescência eu tinha muita ansiedade social, né? Eu ficava muito nervosa com situações sociais. Elas me deixavam muito ansiosa. Então eu odiava festas, né? Assim, eu achava que eu odiava, né? Depois vocês vão entender por que eu digo isso. Mas eu achava que eu odiava festa, odiava fazer novos amigos, odiava falar em público. E hoje não é mais assim, porque eu aprendi muitas coisas, inclusive a tolerar a minha ansiedade em situações sociais. E o que que significa, né, tolerar a ansiedade? Primeiramente, significa aceitar que ela vai existir e que em muitos momentos ela vai ter uma função. Então, basicamente, não odeie a sua ansiedade. Ela te protege em muitos momentos, né? E ela só tá tentando te proteger, mesmo quando ela tá errada e tá vendo um tigre de verdade onde só tem uma foto, tá? Mas, principalmente, a gente tem que aceitar a nossa ansiedade, porque você lutar contra ela não faz ela ir embora, tá? Então, você fica pensando, nossa, como é ruim me sentir assim, eu odeio estar ansiosa, eu só quero deixar de ficar assim, e ficar tentando reprimir todo esse sentimento, não vai fazer você ficar menos ansiosa, tá? Pelo contrário, né? Talvez intensifique a sua ansiedade. Então, assim, o primeiro passo para lidar com a ansiedade é reconheça que ela tá ali e é isso. Porque isso é importante de dizer, aceitar não significa desistir ou gostar daquela situação. Significa só ver a realidade como ela é, né? Então, no meu caso, situações sociais me deixam nervosa. É isso. E, inclusive, é verdade até hoje em algum nível, tá? Então, a realidade é, você tá ansioso. Lide com isso. Mas aí, como que a gente de fato lida com isso, né? Talvez você já tenha reparado que a sua ansiedade ela surge diante de algumas situações, sim, mas também da sua interpretação das situações. Se você não reparou isso, eu vou te explicar com um exemplo. Imagina que você está andando na rua, passa um conhecido e não te cumprimenta. A situação é só essa mesmo, tá? Diante dela, você pode pensar várias coisas, tipo, ele não me viu, né? Ou ele estava com pressa, enfim. Você também pode pensar, ele me odeia, ele tá bravo comigo, né? E aí provavelmente você vai ficar ansioso, né? Vou dar outro exemplo, que é o que acontecia comigo. Quando eu chegava em uma festa, ou quando eu pensava em ir a uma festa, eu tinha vários pensamentos, tipo, vou ser julgada, eu vou fazer algo estranho, as pessoas vão rir, eu não me encaixo, né? Vão achar minha roupa estranha, vão achar que eu danço mal, sei lá. Mas a ansiedade social tem isso, né? Essa preocupação muito grande com o julgamento. Só que perceba que, de novo, essas são situações em que a foto do tigre vira tigre, porque, convenhamos, você não sabe se a pessoa que não te cumprimentou te odeia ou se ela só não te viu. Eu nunca saberia se alguém me julgasse. E o mais provável, gente, era que ninguém estivesse ligando pra mim, porque ainda que as pessoas façam julgamentos, é muito raro alguém
perder muito tempo com isso, ainda mais diante de uma festa, né? Então, esse é o primeiríssimo passo para lidar com a sua ansiedade. Considere que os seus pensamentos, eles são hipóteses, né? Eles representam ali uma possibilidade de muitas e não são verdades absolutas. E aí entra outro ponto muito importante, que é a nossa ansiedade, ela tende a fazer com que a gente tenha uma percepção muito distorcida sobre o risco de uma situação e os recursos que a gente tem para enfrentar essa situação, né? Então, por exemplo, eu achava que seria insuportável estar na festa e ser julgada, né? Eu imaginava coisas horríveis acontecendo e eu me via como totalmente incapaz de lidar com essa situação ruim. Só que, na realidade, gente, o que geralmente acontece, por exemplo, numa festa, que nem eu falei, né? Mesmo que alguém fizesse um julgamento sobre mim, primeiro eu nem ficaria sabendo, porque eu não sei elementos, né? É pouquíssimo provável que acontecesse aquele cenário horrível que eu imaginava, né? De pessoas rindo e apontando pra mim, enfim. Eu teria que fazer algo muito absurdo, né, pra isso acontecer. E mesmo que acontecesse isso, gente, vamos pensar, né? Pior cenário. Sei lá, falei ali algo muito esquisito na festa e todo mundo riu de mim. Seria ruim, definitivamente. Eu definitivamente chegaria em casa e ficaria chorando. Mas, gente, a gente lida com situações ruins o tempo todo, sabe? A gente lida com término, a gente lida com luto, a gente lida com doença, a gente lida com tantas coisas, né? A gente tem a capacidade de superar cenários difíceis, né? A gente não precisa evitar eles a todo custo, principalmente quando eles são tão improváveis. E aí, gente, entra o ponto mais importante dessa conversa toda, que é o que me fez querer gravar esse episódio, que é a maioria das pessoas sente ansiedade com uma situação e resolve evitar essa situação, né? Então, eu evitava festas, né? Você pode evitar uma entrevista de emprego que tá te parecendo muito difícil. Fulaninho pode evitar fazer uma viagem porque ele tem medo de algo fugir do controle dele, né? Isso é um tiro no pé. E eu digo isso de forma muito incisiva, porque eu vivi isso e eu vejo isso todos os dias com os meus pacientes. Quanto mais você evita uma situação, mais essa situação parece assustadora, porque você não tem a chance de ajustar a sua percepção de risco e recurso, né? De questionar esses pensamentos ansiosos. Voltando no meu exemplo, eu evitei festas, bares, restaurantes, falar em público, tudo isso por muito tempo, por anos, porque eu tinha medo de ser julgada e eu não queria enfrentar essa ansiedade e colocar ela em teste. E eu posso dizer para vocês que o nível da ansiedade se manteve, para não dizer que piorou. Não melhorou em nada, né? E a situação geral, na verdade, piorou, porque eu comecei a ter dificuldade de fazer amizades, comecei a perder amizades, né? Comecei a deixar de fazer coisas que às vezes eu queria, né? E foi só depois de muito tempo que eu percebi isso, né? Que eu percebi que a relação ali de custo-benefício não estava muito legal, né? Eu percebi que eu estava perdendo muita coisa para evitar ficar ansiosa, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu decidi fazer esse enfrentamento. E, gente, sabe o que aconteceu quando eu fiz isso? Ninguém me julgou, né? Eu tive situações em que eu fiquei constrangida por algo que eu tinha feito, mas aí eu lidei com isso e foi superado em 5 minutos, né? Eu descobri, gente, que na verdade eu gosto muito de festa e de bar e de restaurante e de socializar. Eu amo ficar sozinha, mas eu também gosto muito de sair, né? Gente, eu lembro que na minha primeira festa de faculdade, eu e minha melhor amiga, né, que também tinha ansiedade social, a gente combinou de ficar até X horário, acho que era, sei lá, 9 horas da noite. E a gente combinou, tipo, não, a gente tem que ficar até 9 horas. Depois a gente pode ir embora se a gente quiser.
E essa é uma estratégia até legal, né? Você começar se expondo ali aos poucos, né? Mas eu sei que eu achei que ia chegar 9 horas e eu ia dar graças a Deus que eu podia ir embora. Mas chegou 9 horas, gente, e eu não queria ir embora, né? Eu tava me divertindo, né? Eu conheci meu namorado na época justamente nessa festa. E, assim, a gente poderia argumentar que era melhor não ter conhecido? Sim, mas, sabe o que também, gente? Eu lidei com todas as consequências de estar naquela festa. E hoje, tá tudo bem. Tudo que deu de errado, todas as consequências ruins, eu lidei com elas. Então, a única coisa que tornava a minha experiência de sair desagradável era o medo que eu tinha e que eu nunca colocava em teste, né? E nem sempre você vai deixar de ter medo, tá? Eu ainda fico ansiosa quando são festas grandes, né? Quando são pessoas ali que eu não conheço muito bem, mas hoje eu sei que eu consigo lidar com as adversidades que podem surgir dessas situações, né? E vivenciar as situações me permitiu justamente ajustar a minha percepção de risco e recurso, né? Então, eu descobri que o risco de eu passar por uma situação muito constrangedora de julgamento explícito é muito improvável. Gente, a maioria das pessoas está lá bêbada, nem vai lembrar se você fizer algo esquisito, né? E se lembrar, né? Se você fizer realmente algo estranho, poxa, gente, acontece, né? A gente erra, a gente dá umas mancadas, enfim, isso não precisa te definir. Então, lidar com a ansiedade envolve se ver capaz de abrir mão do controle e lidar com as consequências disso, porque a gente é capaz, né? E se você é ansioso, eu inclusive sugiro que você escute o episódio sobre controle, porque uma coisa tem muito a ver com a outra, né? O controle geralmente vem como uma estratégia compensatória da ansiedade. Então, quando eu digo pra gente parar de ter medo da nossa ansiedade, não é só porque ela é uma emoção que tem função, mas também porque a gente tem certo poder sobre ela, né? A gente tem o poder de decidir o que a gente vai fazer com ela, né? A gente não tem o poder de eliminar ela, mas a gente tem o poder de questionar, né? De que a gente vai fazer ali depois que a gente percebe que a gente está ansioso, né? E nada disso é fácil, tá? Eu não tô aqui dizendo que eu acho super fácil lidar com a ansiedade. Eu não acho. E em vários momentos ela me paralisa e é muito desagradável. Porque, de novo, o objetivo não é eliminar a ansiedade. Mas a gente tem basicamente duas opções. Ou lutar contra ela e se deixar dominar por ela, ou aceitar que ela vai existir e, a partir disso, escolher agir e ter atitudes que nos ajudam a reduzir o impacto dela na nossa vida. Se você gostou desse episódio, deixa a sua opinião, deixa um comentário e a gente se vê na próxima conversa.